Oi. Uau! Cara, como é bom estar na presença desse Deus. Já estive em outros lugares, mas nada se compara a estarmos na presença desse Deus que invade o nosso coração, que nos domina por completo, que nos faz sentir as sensações mais real, mais verdadeira. Que o teu culto, você mantenha-se nesse espírito de adoração, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu não me canso de dizer que culto é isso. Culto tem que ter essa dimensão, essa paixão, esse momento de adoração profunda, onde você de fato exalta o teu Senhor, sem se importar com quem esteja ao teu lado, sem se importar com quem esteja te observando. Por muito tempo a gente ia para o culto, assistir o culto. Mas culto não é lugar de assistir, culto é lugar de se entregar, de se dar, de receber. E é interessante que quando nós entregamos a Deus aquilo que é devido dele, automaticamente nós somos edificados, nós somos cheios da presença desse Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje. Hoje à tarde eu estava em minha residência e logo cedo eu comecei a ler um livro que eu estava lendo fazia algum tempo. E eu resolvi hoje pela manhã ler um capítulo desse livro. E esse livro ele me impulsionou a eu falar acerca do assunto que eu quero tratar com vocês. Eu quero discorrer com vocês acerca de um assunto que eu pretendo no mínimo gastar 4 semanas. Então, perante os 4 domingos, eu quero falar sobre os 2 mandamentos, que Jesus vai resumir toda a lei. E a gente vai ler esse texto hoje. Eu quero falar sobre o amor a Deus e amor ao próximo. A gente vem numa sequência de mensagens na quinta-feira e essas mensagens ela tem se desenrolado também nesse aspecto. E tem sido aprendizados muito interessantes, muito importantes para a nossa vida, porque eu tenho aprendido que não há vida com Deus se nós de fato não entendemos alguns princípios. Entendemos alguns princípios da palavra de Deus é de suma importância para que a gente melhore como cristão, para que nós venhamos evoluir como cristão. Então nessa noite, abra tua Bíblia comigo, Mateus capítulo 22. Capítulo 22, eu quero ler com você a partir do versículo número 34. Vamos lá? Está prontinho a outra parte? Vamos ler, vamos acompanhar essa leitura. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Curva tua cabeça comigo, eu quero ainda orar contigo nessa noite. Pai, muito obrigado.
Obrigado porque somos teus filhos. Obrigado porque não somos órfãos. Obrigado porque quando o mundo falha, quando a paternidade, humanamente falando, falha, nós temos um Pai. Um Pai que preenche as lacunas vazias, os espaços vazios, e nos faz nos sentir amado, completo, satisfeito, repleto em Ti. Queremos aprender mais dos Teus princípios para a nossa vida, pois queremos sermos parecidos contigo. Queremos crescer diante de Ti com filhos, que o mundo olhe para nós e enxergue Cristo. Que o mundo olhe para nós e Te enxergue em nós. Nos ensina. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Que nesta noite essa palavra, ela possa ser colocada dentro do nosso entendimento. A minha oração, Pai, é que nessa noite o Senhor faça um milagre acontecer aqui nesta noite. Que os ouvidos ouçam, que as mentes entendam, que os corações guardem aquilo que vai ser dito nessa noite, para que haja paixão, para que haja amor para contigo. Eu assim te oro nesta noite, em nome do teu Filho amado Jesus. Como eu disse no início, eu quero trabalhar com vocês no mínimo 4 semanas. Eu quero poder conversar com vocês sobre esse assunto, porque é um assunto de muita importância. É um assunto, na realidade, onde nós precisamos aprender todos os dias. Os discípulos ou os fariseus aqui, eles interrogam a Jesus. E Jesus, na realidade, ele traz essa explicação, esse resumo, mostrando para eles que eles deveriam amar a Deus com seu intelecto, com suas emoções, com sua alma, com seu coração. Esse é o primeiro e maior mandamento: amar o Senhor. Eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite, que é justamente essa pergunta: há como ter vida com Deus sem amá-lo acima de tudo? Há como ter vida com Deus, há como viver uma vida plena em Deus, se nós não conseguirmos amá-lo acima de todas as coisas? Porque eu tenho aprendido, e eu já conversei com vocês acerca disso, que há possibilidade de nós amarmos Deus e também amarmos outras coisas. Eu já disse aqui que eu amo meu cachorro, como eu amo minha filha, como eu amo minha esposa, como eu amo minha mãe, como eu amo a minha igreja, como eu amo os meus amigos, as pessoas que estão próximo de mim. Há muitas maneiras de amar, mas há como de fato ter uma vida com Deus se nós não amá-lo acima de todas, de todos e de tudo? A resposta na realidade é que não. Não há como nós amarmos, não há como ter vida com Deus, se nós de fato não amarmos Deus. Se Deus não for o nosso bem maior, o nosso patrimônio maior, não há possibilidade de nós de fato termos uma vida com Deus. Precisamos entender que a intensidade do amor que nós devemos amar a Deus, é Ele quem decide e não nós. A intensidade do amor com o qual nós iremos amar a Deus não é uma decisão nossa, mas é Deus quem determina isso. É Deus quem impõe isso. Então, quando Ele nos convida a amá-lo, Ele impõe regras. E essa regra, para que de fato nós venhamos ter vida com Ele, é que a regra é: você pode amar o seu cachorro em segundo plano, você pode amar o seu filho em segundo plano, você pode amar a sua esposa, se ela permitir, em segundo plano, você pode amar os seus amigos em segundo plano, mas a mim, diz Deus, você não pode amar em segundo plano. O problema é esse:
é que eu não questiono o fato de amarmos a Deus, mas eu questiono a intensidade que nós amamos a Deus. Porque, como eu disse e repito, a possibilidade de Deus ser apenas mais uma coisa que você ama. A possibilidade de Deus ser de fato, sim, amado por você. Mas a que grau, a que intensidade? Deus de fato é o teu tudo na tua vida? Você ama a Deus acima de todas as coisas? Será que eu, pastor Paulinho, amo a Deus acima de todas as coisas? Porque a regra estabelecida por Ele é essa: ou você me ama acima de todas as coisas, ou você não é digno de mim. Mateus capítulo 10, coloca por gentileza, capítulo 10, versículo 37. Ele dá uma determinação acerca da gravidade, da intensidade, do grau que nós devemos amá-lo. Em Mateus 10, versículo 37, ele vai dizer: quem amar o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se você me perguntasse, pastor Paulinho, com qual intensidade o senhor ama a sua filha? Eu diria que eu amo a minha filha ao ponto, talvez, de dar a minha própria vida, se necessário fosse, para ela ter vida. É um grande amor de fato. Mas, se o meu amor por minha filha ser maior do que o amor que eu tenho pelo meu Deus, eu não sou apto para ser discípulo de Jesus. Não há problema em amarmos as pessoas que amamos, as pessoas queridas. O problema não está em amarmos pessoas, o problema está em amarmos mais as pessoas do que de fato a Deus. O problema está em amarmos mais coisas do que de fato Deus. Porque muito de nós, volta para o slide, muito de nós somos tendenciosos a amarmos a Deus como o jovem rico, de Lucas capítulo 18, verso 18. Às vezes nós amamos na mesma intensidade que esse jovem aqui amava. Ele chega para Deus e ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: porque você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. A réplica de Jesus a esse questionamento, a maioria dos teólogos vão entrar em comum acordo com relação a isso. Eles vão dizer que Jesus questiona o fato de ele estar chamando Jesus de bom, porque o termo bom, a qualidade bom, um judeu só atribuía a Deus. E Jesus, percebendo no coração daquele homem, desse jovem, que ele não amava a Deus, que ele não reconhecia Jesus como Deus, aí Jesus diz: por que você me chamas de bom? Se no teu pensamento, se na tua intelectualidade, se no teu conceito eu não sou Deus. Se eu não sou Deus, por que você me chama de bom? Se você não me tem como Deus, por que você atribui a mim algo que é pertencente a Deus? O problema de muitos de nós, é porque nós queremos encontrar ou escolher a forma como nós iremos amar a Deus. A gente quer escolher: eu quero amar a Deus nessa intensidade. Eu quero servir a Deus, mas da minha maneira. Eu quero amar a Deus, mas com as minhas regras. Eu quero determinar até onde de fato esse amor vai para com Deus. E todas as vezes que nós queremos colocar limites, todas as vezes que nós queremos determinar a intensidade, o grau com o qual nós iremos amar a Deus, nós seremos rejeitados por Ele. Porque Deus nos convida a amá-lo com todo o intelecto, com toda a alma, com todo o seu coração. Em outras palavras, com todas as tuas forças, com todas as tuas faculdades, você deve amar a mim. E se você não amar com essa intensidade, você não é digno de ser o meu discípulo. E isso é muito sério, porque não são palavras de um filósofo, mas é o próprio Deus quem determina isso. É o próprio Jesus quem determina isso.
Nós não podemos amar a Deus da nossa maneira, da nossa forma, com os nossos preceitos. Os princípios estabelecidos é Deus quem determina. Então nós temos que amá-lo com um amor sacrificial. Se nós não amarmos a Deus com amor sacrificial, nós não estamos preparados, nós não somos dignos, nós não servimos para segui-lo. E o que era amar com amor sacrificial? Amar com amor sacrificial é amar a Deus, independentemente da situação financeira, independentemente se no casamento está bom ou ruim, independentemente se a pessoa que amamos nos deixou. Amar a Deus é amar como Jó amou. Eu queria que você saísse do campo da razão e partisse para o campo da emoção agora. Imagina você perder toda a sua fortuna, todos os seus bens, mas tudo bem, eram coisas materiais. Se trabalha e se conquista novamente, tudo bem, concordo. Mas se você perder o seu filho, o seu segundo filho, o seu terceiro filho, o seu quarto filho, o seu quinto filho, o seu 10º filho, todos os seus filhos você perder em um único dia, você enterrar 10 filhos um após o outro, você ter que cavar 10 covas para enterrar 10 filhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você continuaria crente depois desse velório? Será que nós continuaríamos crentes? Será que a gente voltava para Deus e dizia: hoje à noite tem culto, eu vou para o culto hoje? A grande realidade é que muito de nós, e talvez eu esteja incluso no pacote, provavelmente muitos de nós iríamos amaldiçoar a Deus. Muitos iriam dizer: não vale a pena servir a Deus que não protege, que não guarda, que não livra. A grande realidade é que muitos de nós iríamos negar, iríamos blasfemar, iríamos na realidade declarar algo que talvez já existisse dentro de você, o seu ateísmo. Mas o texto que nós lemos, o texto de Jó, na realidade que eu citei para vocês, ele enterrou os 10 filhos e a esposa, de uma forma já totalmente dominada pelaquela dor, ela chega para Jó e ela diz: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque não vale a pena. Que Deus é esse? Mas mediante de tantas percas, de tantas dores, porque Jó era homem igual a mim e a você, Jó sentia, Jó tinha emoções, mas diante de tantas percas, de tantas calamidades, aquele homem, ele rasga sua roupa, ele prostra-se diante de Deus e diz: nu eu vim ao mundo, nu eu voltarei, bendito seja o meu Deus, o meu Senhor. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é um amor sacrificial. É você de fato dizer: eu entendo que o meu maior ser, o meu maior amor não é pessoas, por mais que eu ame, mas é Deus. Cara, amar a Deus de uma forma sacrificial é amar como Abraão amou. Gênesis capítulo 22 vai nos trazer o relato de quando Deus ele chega para o seu servo Abraão. E ele faz um pedido a Abraão que não era comum. Por que não era comum? Porque Deus não se agradava, nunca se agradou, nunca pediu sacrifício de humanos. Pelo contrário, ele orientou para que não se fizesse isso. Mas nos diz o texto que, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, não é a quem você não ama, a quem você ama,
a quem é o teu tudo, a quem de fato você quer muito carinho, muito bem, toma o seu filho a quem você ama e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como um holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Bota o verso 6 agora. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde estão o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhada juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o Senhor, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é amor sacrificial. É você de fato estar disposto a entregar diante de Deus tudo aquilo que você ama. Esse texto é uma narrativa que demonstra, não é à toa que Abraão está na galeria dos heróis da fé. Jonas Madureira ele vai fazer uma comparação interessante. O texto ele destaca Abraão, mas ele vai mostrar que o próprio Isaque já era um jovem de consciência. É tanto que ele carrega a lenha. Ele prepara a lenha, ele coloca o filho em cima da lenha. O próprio Isaque sabia que ele era o holocausto, mas não questionou. Ambos estavam ali. A Bíblia vai dizer que Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho, caso ele assim viesse sacrificá-lo. Mas o que me chama a atenção é a disponibilidade, é a coragem, é a capacidade de entregar tudo para que de fato seja Deus glorificado. O que me espanta, o que me deixa triste muitas vezes, é porque nós encontramos muitos cristãos que pararam na fé. Às vezes nós paramos, nós caminhamos e nós conversamos com as pessoas. E às vezes a gente pergunta: irmão, o que houve? Por que você parou da caminhada? Por que você desistiu? Por que você não está mais indo para a igreja? Por que você parou de cultuar? E às vezes nós encontramos, nós obtemos, nós ouvimos umas respostas que são tão insignificantes diante de um princípio tão extraordinário como esse. Muitos dizem: não, pastor, eu parei de ir para a igreja, eu parei de andar com Deus, porque infelizmente é muito difícil. Tem que deixar o pecado, tem que deixar os hábitos, tem que deixar lugares, e eu não estou disposto a isso. Uma vez eu questionando uma irmã acerca porque ela tinha parado de vir para os cultos. Ela disse: eu parei de ir porque o meu marido não é crente. Enquanto eu ia para a igreja, o meu marido ia para as festas, e eu não vou perder o meu esposo. Ou seja, o Deus dela é o esposo dela. O que ela mais ama com todo o entendimento e força e coração é o marido dela. Infelizmente esse relato traz o retrato de muitas pessoas. De muitas pessoas que dizem: eu amo a Deus. Que nos momentos das canções levantam as mãos e até de fato choram na presença de Deus. Mas quando Deus diz: meu filho, você me ama, então eu quero que você largue aquele vício.
Eu quero que você largue aquele pecado. Eu quero que você largue aquela pessoa. Eu quero que você deixe de ir para aquele ambiente. Aí de fato é que nós descobrimos que na realidade nós somos idólatras. E Deus de fato não é o nosso maior amor. Porque há outros deuses dominando a mente e coração de muitas pessoas. Mas não há possibilidade, eu retorno à pergunta que eu fiz no início. Não há como vivermos uma vida com Deus se Deus não for a nossa maior paixão, se Deus não for o nosso tudo, se nós não amarmos a Ele acima de todas as coisas, nós seremos reprovados como discípulos, como filhos, como seguidores de Cristo. Porque essa é a máxima do cristianismo. E a máxima do cristianismo é amar a Deus, é ter Ele como meu tudo, como meu respirar. É de fato ter a mesma capacidade que Jó teve, diante de todas as percas, de percas importantes da sua história, de fato ter a capacidade de dizer: nu eu vim, nu eu voltarei, bendito, exaltado, glorificado, honrado seja o meu Senhor. Mas Deus nos convida a vivermos essa intensidade. Deus nos convida a sermos esses crentes no século no qual vivemos. Eu tenho pregado aqui que nós não somos a pior geração. Nós somos a geração eleita, um povo eleito, escolhido por Deus. E Deus deseja nos levantar como jovens fortes, como jovens que de fato entenderam o princípio do cristianismo, como jovens que não estão apenas interessados em vir chorar no culto e na segunda ir para um motel. Não, Deus nos chamou a vivermos uma vida, a termos a capacidade de renunciarmos o motel, a menina, o rapaz, o sexo, a droga, seja lá o que for. Porque se de fato nós nos voltarmos para Ele, cara, aquilo que é impossível a nós, Deus fará acontecer nos nossos corações. Enquanto eu preparava essa mensagem hoje, eu dizia: Pai, eu não quero ser pastor de uma igreja que daqui a 5 anos eu venha me envergonhar dela. Eu tenho dito isso para vocês constantemente. Deus não me chamou para ser um ajuntador de multidão. Deus me chamou para discipular pessoas. E o meu objetivo é que cada um dos que está aqui, vocês venham entender que não há possibilidade. Deus não divide o seu amor com o outro. Ou você ama a Deus de todo o seu coração, ou Ele não aceita a tua adoração, ou Ele não aceita o teu amor para com Ele. Deus não é essa família moderna que já existe hoje, de um relacionamento aberto, aonde o marido vai para a cama com outra e está tudo bem se comunicar à esposa, aonde a esposa vai para o motel ou para a cama com o outro, mas tudo bem se comunicar ao esposo. Deus não está apto a esse tipo de inovação. Deus é um ser, um pai, um marido ciumento, aonde de fato Ele exige de nós toda a atenção para Ele. Ou nós amamos o nosso Senhor com essa intensidade, com essa disponibilidade, como Abraão amou ao ponto de entregar tudo, ou nós seremos reprovados. Para eu estar pregando para vocês hoje aqui, todos os dias, eu tenho que fazer renúncias de coisas. Quando eu levantei minha mão pela primeira vez na igreja, alguém me disse: Paulinho, a partir de hoje, tu vai ter que jogar fora muitos amores. Tu vai ter que abrir mão das bandas de forró que tu gosta. Tu vai ter que abrir mão dos amigos que tu gosta, das festas que tu ia. E aquilo de fato é duro, você ser confrontado com algo que você gosta e ter que abrir mão. Mas eu comecei a sentir o amor de Deus. E um culto como esse, eu estava no culto. Tinha levantado a minha mão, nada aconteceu. Apenas aquelas convicções entrando no meu ser, na minha mente, no meu intelecto. Mas em um culto como esse, um dia eu senti Deus, como nunca antes eu tinha sentido. E eu chorei de uma forma como nunca antes eu tinha chorado. Eu não conseguia me conter diante daquele choro. Eu fui para casa chorando. Eu entrei no banheiro chorando. Eu não conseguia parar de chorar.
Porque a presença que eu tinha sentido, o pecado nunca tinha me proporcionado. A presença que eu senti de um Deus santo, eterno e poderoso, não só por ser um Deus poderoso, mas a presença que eu senti foi um pai me abraçando, dizendo: meu filho, a partir de hoje eu vou reparar todas as lacunas vazias, todos os sentimentos de vazio que existem entre você, eu vou preencher. Cara, uau, não dá para relatar com palavras. E minha oração e meu desejo é que vocês entendam isso. Cara, não vale a pena ser crente e não amar a Deus nesse nível de intensidade. Não vale a pena ser cristão e não desfrutar da presença do Pai. Nós precisamos ser discípulos como era João, que quando estava próximo de Jesus, ele lá encostava a cabeça no peito de Jesus, que queria estar constantemente ao lado, porque ele sabia o quanto era precioso sentir a presença desse Deus eterno e poderoso. Não se contente em vir para um culto no galpão e depois viver sua vida lá fora como se Deus não existisse. Cara, não vale a pena isso. Mas se preocupe em dizer: eu abro mão de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus desejos, de tudo aquilo que me domina. Eu abro mão de tudo para viver o extraordinário na presença de Deus. Cara, e isso é sensacional, é surreal. Quando nós nos jogamos, quando de fato nós convidamos, nós dizemos: Pai, eis-me aqui, me ensina a te amar com todo esse amor, com toda essa intensidade. Meu irmão, você não tem noção do que é isso. Mas o meu desejo e minha oração é que nós venhamos viver isso. E quem olhar para você vai te questionar e vai dizer: o que houve contigo? Mas por que você não participa mais dos rolês? Você vai dizer: cara, é porque eu encontrei um amor maior. Aqueles amores só me traziam depressões e ansiedades. Aqueles amores só me traziam dores e prejuízo. Mas o amor que eu encontrei, cara, você precisa provar disso também. E quando nós estamos apaixonados por Jesus nesse nível, quem olha para nós diz: cara, o que ela está vivendo eu quero viver também. O que ele está vivendo eu quero viver também. E que nós vemos ser essas pessoas que venha através do nosso relacionamento com Deus fazer com que pessoas lá fora olhem para nós e digam: cara, eu quero provar isso também. Eu tenho dito sempre que o mundo está saturado de religioso, mas o mundo está à procura de Deus. O mundo não quer a religião, mas o mundo quer Deus. E que você seja alguém cheio de Deus, e em todas as esferas sociais dessa sociedade, que tenha cristãos autênticos, respirando, transmitindo, molhando, que a presença de Deus esteja de fato contaminando os ambientes. E quem estiver perto de você diga: meu irmão, o que aconteceu? Domingo passado nós estávamos no devocional lá no Parque Florestal, e eu nem sabia qual era o texto. Chegou lá, ele estava compartilhando 1 Samuel capítulo 19. E é um texto extraordinário, porque o texto vai dizer que Saul estava perseguindo Davi para matar, e Davi foi para a casa do profeta Samuel. Aí quando ele chega na casa do profeta Samuel, vem um exército para prender Davi. Só que estava tendo um culto naquela casa, e o ambiente estava dominado pela presença de Deus. Quando os soldados chegam lá, eles caem pela presença de Deus. Aí Saul mandou outra guarnição. Quando ele chega lá, eles são totalmente contagiados pelo que estava acontecendo. Eles caem na presença de Deus. Aí o próprio Saul diz: agora eu vou lá. Quando Saul chega lá, que abre a porta, é pego pela presença de Deus. Em vez de fazer o mal, ele joga-se diante daquele momento ali. Ele passa a noite em êxtase na presença de Deus. Que Deus de fato faça isso. A minha oração é que Deus nos levante nessa cidade como um povo apaixonado por Ele. Há pregadores que dizem que nós somos a pior geração. Eu sei que infelizmente há um cristianismo hoje muito raso, muito fraco, vergonhoso. Mas Deus não nos chamou para sermos desta forma. Deus nos levantou para nós sermos a geração que vai levar, que vai transferir aquilo que há em nós. Eu profetizo sobre vocês que faculdades, escolas, trabalhos, câmeras, senados, aonde você chegar, aonde nós chegarmos, ambientes serão transformados
Porque nós entendemos que não somos idólatras. Nós entendemos que Deus é quem domina o nosso ser. Que não há mais amores, que os velhos amores foram expulsos, foram embora. Mas que nós, como geração eleita, vivemos plenamente para adorar aquele que é digno. E se necessário for, nós iremos sacrificar nossa própria vida. Como certa vez Pedro disse: pode me matar, pode me crucificar, mas eu não negarei o meu Senhor. Como Tiago disse: pode me encerrar ao mês, mas eu não negarei o meu Senhor. Deus irá levantar nessa cidade. Eu profetizo uma geração eleita, que não irá se dobrar, que não irá se vender, que não irá dividir o seu amor com outros deuses, mas que irá sim amar a Deus com entendimento, com razão, com coração, com a alma, com todas as nossas forças. Se coloque em pé, eu quero orar contigo. Para cá, Carlos. Eu queria que você curvasse sua cabeça nesse instante. Eu quero que você pense em algo ou alguém que você ama. Não estou falando de Deus. Estou falando desse amor aqui na esfera humana. Pensa em algo aí. Talvez seja o teu filho. Talvez tua filha. Talvez seja o teu pai, a tua mãe, teu namorado, teu esposo, tua esposa. Queria que você pensasse. Curva a tua cabeça. Traz a memória. Traz a memória. Talvez seja aquele pecado. Talvez seja aquele vício. Se o pai chegasse para você hoje e dissesse: ei, me entrega, sacrifica diante de mim. Qual seria a sua reação? Será que nós iríamos dizer: não, Senhor, eu até te amo, mas a esse ponto não. Meu filho, não, pai. A minha filha, não. Essa pessoa que eu amo tanto, não. O meu pecado, não. Meu casinho amoroso, não. Será que nós amamos Deus acima de todas as coisas? Ou será que nós seremos reprovados por Ele? Talvez você aqui saiba que existem amores no seu coração. Mas nessa noite o Espírito de Deus está aqui para arrancar todos os velhos amores. Nessa noite Deus está aqui para dizer: ei, eu quero ser o teu tudo, a razão do teu viver, o teu respirar. Eu quero dominar a tua mente, o teu intelecto. Você está disposto a se entregar a mim, a esse nível, a me amar acima de tudo e todos? Porque muitos frequentam as igrejas, mas muitas vezes negam Jesus, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Porque muitas vezes dizer que é servo de Jesus é difícil lá fora. E negligenciamos, negamos a fé nele. Meu filho, me entrega tudo, a tua vida. Sacrifica no altar os teus pecados, os teus vícios, os teus amores. Será que seríamos aprovados ou seríamos reprovados? Faça uma oração nessa noite. Coloque sua mão no coração.
Peça perdão a Deus. Diga: Pai, me perdoe-me por tantas vezes amar coisas, pessoas, lugares mais do que a Ti. Nos perdoa por errarmos tanto, por sermos idólatras, por termos outros amores. Nos perdoa, mas nos ensina a sermos uma geração que entendeu, que compreendeu que devemos Te amar com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso intelecto. Pai, em nome de Jesus. Fale com Deus, faça uma oração. Peça perdão nessa noite.